Olá, mais uma vez, é pela graça de Deus que eu chego até você aqui neste programa, tendo sempre essa expectativa que Deus nos dará uma porção do céu aberto para que nós possamos ser edificados na sua palavra. Hoje eu quero ler aqui em 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 7 e 9, ou 7 a 9, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ainda quero ler do versículo 16 até o versículo 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que textos preciosos! Nós temos meditado durante vários programas sobre o livro de Jó, a experiência de Jó. E aqui nós vimos um homem que estava esmagado pelo sofrimento. Perdera seus filhos, todos os seus bens, a sua saúde, ficou cercado de amigos que mais o acusava, amigos que procuravam um pecado na vida dele, que levasse ele à confissão de pecados, para que eles descobrissem a causa do problema. Esses amigos revelaram serem adeptos da teologia do evangelho do Deus utilitário. Aquele Deus que ele te dá, faz à medida que você paga para ele. Ele só serve enquanto você estiver fazendo algo de bom para ele. Esses amigos não enxergaram a doutrina da paternidade. Eles não enxergaram como Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter. Para os amigos de Jó, Deus, ele retribuía sempre o mal em consequência do pecado. É claro, se nós pecamos, nós vamos colher de uma maneira amarga as consequências do pecado. E nós sofremos e colhemos as consequências da nossa vida por causa do nosso ego que não converte. Nós colhemos amargamente as consequências pelo fato de nós amarmos a Cristo. Se você ama Cristo, você vai sofrer perseguições, e nós sofremos por amor a Cristo. Nós sofremos por causa dos nossos pecados. E sempre que Deus nos leva a sofrer por causa dos pecados, não é que Deus quer nos destruir, Ele quer nos levar ao convencimento, ao arrependimento. Se sofremos por causa do ego, o que Deus quer nos levar? Ele quer nos levar ao quebrantamento. Então Deus usa o sofrimento não é para nos destruir, Deus usa o sofrimento para nos transformar. Porque Deus é Pai, Ele nos trata como filhos. E aqui nesse texto, ou nesses textos, Paulo vai dizer para nós que nós temos este tesouro em vasos de barro. Escute, este vasos de barro somos nós. E Deus está trabalhando esses vasos. Porém, a excelência do poder que reside no vaso de barro não pertence a nós. É de Deus. É dádiva. É graça. Aí Paulo vai dizer algo muito especial. Ele diz assim que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, se você observa que ele coloca esse paradoxo para nos mostrar o quê? Para nos mostrar que o sofrimento é didático nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã,
Nunca desconfie daquelas mãos que foram furadas por você lá na cruz do Calvário. Deus está usando essas mãos para te conduzir. Nós não entendemos. Sofrimento envolve silêncio, sofrimento envolve mistério. A complexidade do sofrimento na vida de muitos cristãos é inexplicável. Quando você estuda a história, você vê que o sofrimento sempre fez parte da vida do povo de Deus. Porém, nós nunca podemos desconfiar que Deus nos abandonou. Existe uma razão, existe um caminho, e você precisa descansar. Descansar é a experiência mais elevada da fé, e não é fácil. Eu não vou dizer para você que é fácil. Eu vou dizer para você que é o único caminho. Que você possa persistir e buscar esse descanso em Deus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor ajude a cada um de nós, para que a cada dia possamos entender os caminhos pelos quais Deus trabalha, para poder ganhar o nosso coração, para poder nos levar a um processo de conformação à imagem do seu Filho. Que Deus te abençoe com esta palavra. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.